Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu tô aqui para mais um céu da semana, dessa vez do dia 30 de janeiro ao dia 5 de fevereiro. A gente vai se encaminhando para o final do primeiro mês de 2023 e a gente pode já estar começando a tatear, digamos assim, esse ano, entendendo um pouco das energias, o que está acontecendo, se talvez ainda a gente tá em 2022 parte 2, né? As coisas ainda estão muito parecidas, sem nenhum movimento, sem nenhuma novidade, nenhuma diferença palpável, digamos assim, mas vai ser muito importante olhar para esse mês, né? Aproveitar que ele tá finalizando e rever e perceber e observar como que a gente está lidando com a nossa vida nesse ano que acabou de começar, porque aquela energia de otimismo, de renovação que a gente tem geralmente no final do ano, ela precisa corresponder à realidade que a gente está vivendo agora. Ela precisa continuar, digamos assim, através de atitudes práticas, através muitas vezes de uma energia que a gente mantém acesa. Não precisa necessariamente fazer coisas, mas sim manter uma frequência que seja alinhada com a vida que a gente deseja viver. Muitas vezes não tem a ver com realizar metas externas, materiais, mas sim manter uma frequência elevada de sentir coisas boas, de se dar bem com as pessoas, de não ser tão afetado pelas energias do coletivo. Isso é muito importante para a gente ter uma vida cada vez melhor. Nessa semana a gente vai ter uma lua crescente aí recém acontecida no signo de Touro no sábado, dia 28, e a lua cheia em Leão vai acontecer no domingo, dia 5, ou seja, lá para o final da semana, início da próxima. Então a gente vai estar numa semana de crescimento, numa semana que pede para a gente focar naquilo que a gente deseja ver crescer na nossa vida. Pode ser uma questão prática, pode ser um projeto que a gente tenha, ou pode ser uma frequência que a gente decide alimentar para ela crescer, se desenvolver e gerar frutos na nossa vida. De qualquer forma, é uma semana que tem um certo fermento, então observa, presta atenção de verdade naquilo que você está ou estará alimentando durante essa semana, porque isso vai crescer com maior facilidade, seja o medo, seja a ansiedade, ou seja a alegria, a abundância, o amor ou algum projeto que você tenha e queira realizar ainda esse ano. Na segunda, a lua amanhece no signo de Gêmeos e ela passa terça-feira também o dia todo nesse signo mental do elemento ar. Marte, que está nesse signo também, vai fazer um bom aspecto com o Sol em Aquário. Então, a gente vai ter uma energia expansiva de movimento, de ação, de otimismo em direção às nossas ideias, né? Uma mente mais agitada, sim, mas muito produtiva, muito otimista, muito positiva, voltada para a nossa evolução, digamos assim. Cuida de verdade do terreno fértil que é a sua mente, porque tudo aquilo que a gente absorve, tudo aquilo que a gente alimenta, todos os tipos de pensamento, eles são o que faz a nossa vida ser da maneira que ela é. Então, se a sua vida tá um caos, começa a prestar atenção no que você pensa na maior parte do tempo, porque são pensamentos automáticos, repetitivos e inconscientes na maioria das vezes. A gente realmente não percebe o que pensa, mas nós temos mais ou menos aí 80 mil pensamentos por dia. É muita coisa e a gente nem se dá conta. Se a gente ousar pensar de uma maneira diferente sobre o mesmo tema, sobre uma questão que está ali girando no automático ou um padrão que está sempre se repetindo, a gente pode colher resultados inesperados em relação a isso. A gente pode realmente perceber as coisas sob um novo olhar, com um novo viés e aquilo se resolver magicamente, mesmo depois de muito tempo em que a gente estava
emperrado naquilo. Então é importante sim a gente mudar a nossa visão a respeito das coisas, e tudo começa na nossa mente, porque a gente não pode esquecer que o universo no qual a gente vive é mental. Outro tema importante dessa lua em Gêmeos são as nossas palavras, que são, na verdade, uma manifestação dos nossos pensamentos. Mas a gente precisa observar, perceber, dar valor, digamos assim, ao poder que as palavras têm, porque elas podem abrir portas se a gente souber falar de uma maneira positiva, acolhedora, mas elas também podem fechar portas para sempre, se a gente não souber usar o poder das palavras a nosso favor. Então reflete de verdade como você vem usando as suas palavras, se da sua boca saem flores, né, ou se saem espinhos, porque a gente também é responsável pela qualidade das palavras que a gente alimenta. Num sentido mais prático, podem ser 2 dias aí de muita atividade mental, mas muitas ideias, muitas coisas para fazer, uma facilidade de perder o foco e também uma tendência à ansiedade. Observe tudo isso, saiba desde já que é uma tendência, né? Assim você se prepara para isso e pode não cair nessa armadilha geminiana. Na quarta, a lua entra no signo de Câncer às 5 da tarde, mas ela vai estar fora de curso desde as 9 da manhã. Então, durante a maior parte do dia, e pelo menos o nosso dia produtivo para a maioria das pessoas, a lua vai estar imprevisível, ou seja, ela não faz aspecto com nenhum outro planeta no céu, o que dá uma falta de direcionamento dessa energia, digamos assim, e as coisas ficam meio soltas aqui na Terra também. Então, se você tem um compromisso, seja flexível, toma cuidado para não se atrasar, principalmente quem mora em cidades que tem muito trânsito, ele pode estar mais intenso. Enfim, pequenas surpresas do cotidiano ali, muitas vezes coisas pequenas, pequenos entraves, é como se fosse um mini Mercúrio retrógrado, digamos assim, que pede que a gente tome mais cuidado e diminua o ritmo. Então, tenha mais flexibilidade e menos rigidez na nossa rotina, porque as coisas, como eu já disse, podem sair do esperado. Na quinta e na sexta, a lua vai ficar o dia todo no signo de Câncer, e aqui, né, depois das 5 da tarde da quarta, quinta e sexta, o dia todo, a gente vai ter uma energia mais emocional no céu e, consequentemente, na nossa vida. Tem muitos aspectos acontecendo no céu, e esses aspectos indicam também muita coisa acontecendo aqui na Terra, principalmente dentro da gente, no nível emocional, até porque a gente já começa a se encaminhar para uma lua cheia. A semana que precede a lua cheia, principalmente os dias mais próximos ali, a gente já começa a perceber essa borbulha emocional, digamos assim, a intensidade querendo nos visitar. Porque tudo que acontece na nossa vida, na verdade, está querendo produzir movimento positivo, mudanças positivas na nossa vida, mesmo que a gente não perceba no primeiro momento. Eu sei que dependendo do que acontece é bem desafiador entender, compreender, e eu não peço isso para você, mas vamos pensar num nível mais prático, vamos pensar nas coisas que saem do esperado. Às vezes aquilo está querendo nos mostrar que não era bem daquela forma, que não era bem aquilo, que não era o momento adequado. Então, que a gente também aprenda a ser mais maleável, digamos assim, com as coisas que acontecem com a gente, para que a gente não se sinta vítima da vida e perda todo o nosso poder. Câncer também é um signo muito relacionado ao passado, e aqui o recado da lua é que o passado só vai voltar a nos assombrar se a gente permitir, se a gente der abertura para essas memórias terem poder emocional sobre a gente. Então, quando eu relembro, na verdade, aquilo acessa em mim memórias, emoções, sentimentos, e eu revivo tudo aquilo mais uma vez. Então, é importante sim a gente honrar o passado, a gente ter as memórias ali vivas na nossa mente, mas se elas causam dor, que a gente não se prenda a isso e deixe que esses acontecimentos definam quem a gente é
hoje, porque essa correlação, né, entre presente e passado, ela existe. O tempo, na verdade, ele se estica e se encolhe, né? Einstein já dizia que o tempo é relativo, e isso indica que continua nos afetando como se fosse hoje. Outro aspecto importante que acontece no céu também nesses dias é uma quadratura do Sol em Aquário com Urano em Touro. É uma quadratura anual aí que acontece perto dessa data por conta dos graus aí dos planetas envolvidos, e ela fala, avisa, indica que crescer exige desapego, que para a gente ir sempre à frente, a gente tem que deixar algumas coisas para trás. Eu já dei esse exemplo em algum momento, mas eu acho ele muito válido, porque quando a gente é criança, a gente tem que se desapegar do corpinho de criança para a gente se tornar adolescente, depois a gente tem que se desapegar do nosso corpo de adolescente para se tornar adulto, e no final a gente tem que se desapegar desse corpo de adulto para se tornar idoso, digamos assim, né? A nomenclatura que a gente usa. Mas é desafiador, sim, né? A gente tem uma certa dificuldade em soltar, em desapegar, em viver esses processos de morte e renascimento, mas é disso que fala a evolução da nossa alma. Ficar no mesmo lugar não nos leva a nada, não nos leva a lugar nenhum, justamente porque a gente está preso, parado no mesmo lugar. Então, que você se permita se desapegar daquilo que está segurando a sua evolução. No sábado, a lua amanhece no signo de Leão e se prepara para se tornar cheia oficialmente no domingo, dia 5. Aqui, o ego se exacerba para algumas pessoas, né, dependendo do nível de consciência, para a gente perceber o que precisa ser descascado, digamos assim, desse ego, que camadas precisam ser retiradas para que a gente possa acessar o nosso verdadeiro senso de eu, de identidade intrínseca, digamos assim. Eu sei que essa questão de se conectar com a essência, ter esse contato maior com o nosso íntimo, com o ser mais íntimo que a gente tem, é um tema um pouco, né, batido, muito metafísico, e a gente não sabe muito bem como fazer. Mas se a gente percebe que agiu de uma determinada maneira e por trás ali tinha ego, tinha inveja, tinha raiva, tinha algum sentimento movendo a nossa identidade, aquilo não é da nossa essência. A nossa essência, ela é pura, ela é verdadeira, ela é amorosa, e eu sei que pro ego, né, como ele quer manter esse lugar de poder, ele acha tudo isso bobinho, acha que a pessoa é muito boazinha, e não é bem assim. Na verdade, a pessoa em contato com a própria essência, ela sabe estabelecer limites saudáveis, ela não precisa aceitar tudo, ela não precisa concordar com tudo, mas ela não se envolve, ela não fica presa nas elucubrações mentais do ego, e ela se sente, antes de tudo, livre de tudo isso. E essa sensação de liberdade, ela é indescritível. E como a lua cheia fala, né, de uma oposição entre lua, no caso aqui em Leão, e o sol em Aquário, essa questão da liberdade do ego, né, se libertar do ego para se conectar com a nossa verdadeira essência e expandir a nossa consciência, é algo muito forte. Se você quiser, inclusive, saber um pouquinho mais sobre essa energia, mergulhar fundo mesmo nesse momento, eu tenho material especial, exclusivo para todos os membros do meu canal, Membro Caminhante Estelar. E para você acessá-lo, é só se tornar membro, clicando no link aqui embaixo, Seja Membro. A pergunta que eu quero deixar para a gente finalizar o vídeo é a seguinte: quem você decide ser daqui para frente? Eu acho que o primeiro passo para a gente mudar, para a gente tomar uma nova atitude, é a decisão. É escolher quem a gente quer ser e se manter realmente firme naquela escolha. Vai ter algumas oscilações aí, é natural, nada é linear e reto o tempo todo, tudo é cíclico, tudo tem seus altos e baixos, mas a questão de se manter firme no nosso propósito de ser de uma determinada forma, ser quem a gente é de verdade aqui, ajuda muito a gente a se definir. Então coloca para mim aqui embaixo, eu vou amar receber a sua resposta. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, fez sentido para você,
deixa o seu like aqui para mim e se inscreve no meu canal para fazer parte dessa família de caminhantes. Eu desejo para você uma excelente semana de muito crescimento, de muita expansão da consciência e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!